Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho, dentro da medida do possível? Bom, eu tô aqui no meu quarto, né, tentando, como vocês podem ver, pegar um filete de sol que entra aqui esse horário da manhã, na tentativa, né, no esforço de minimamente aí ativar a minha vitamina D, né? Enfim, tempos de confinamento, né, pessoal? Mas se sobrevivemos até agora, seguiremos firmes, fortes, na luta, vivendo um dia de cada vez. Essa pandemia louca, né? Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, uma coisa muito interessante e um evento que foi fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade que vivemos hoje, tá? Então, se temos determinadas estruturas sociais, características desse tempo o qual estamos vivendo, elas são fruto de um processo histórico que tem o seu início, né, digamos assim, com esse momento que vamos tratar na aula de hoje, que é a Revolução Francesa. Bom, para a gente começar, vamos problematizar este termo, tá? O que significa revolução, né? Por que usar esse termo, este conceito revolução, para falar sobre o que aconteceu lá na França no final do século XVIII? Bom, o dicionário afirma que revolução é uma mudança profunda ou completa, uma subversão, uma revolução de costumes. Então, a gente vai ter ali uma alteração da ordem vigente, né? Do modelo de sociedade, de economia, enfim, da forma que as pessoas viviam, se comportavam, né? Nós vamos ter essa alteração aí de forma profunda, né? Que vai ter o seu início a partir de 1789, com a revolução que vai acontecer na França, tá? Mas que modelo era esse, né? A mudança foi para melhor? Foi para pior? O que levou a essa mudança? Por que as pessoas se revoltaram a ponto de iniciar um processo revolucionário? É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, bem, gente, primeiro vamos falar sobre a França pré-revolucionária, ou seja, antes da Revolução. Como é que era esse país, tá? A França, assim como outros países europeus, ela vivia um modelo de sociedade que a gente chama de antigo regime. Esse antigo regime, ele é baseado em privilégios para determinadas classes sociais. Quando eu digo determinadas classes sociais, eu estou falando da nobreza, né? E nisso soma a realeza, né? Soma o rei e a sua família. E o clero, a Igreja Católica, né? Que vinha acumulando poderes aí desde o feudalismo, né? Desde a Idade Média, e que ainda nesse momento da história, né? No final do século XVIII, ainda exerce uma influência muito grande na mentalidade das pessoas e, por que não, na sociedade e na política também, né? Bom, esse era o antigo regime, tá? E a cereja do bolo do antigo regime é o absolutismo, que é esse modelo de governo no qual se concentra todos os poderes na mão do rei. No caso da França, Luís XVI, né? Bom, gente, o rei, ele representava o Estado. E quando eu digo Estado, estou falando de Estado com E maiúsculo, né? Sobre governo. Ele era o executivo, ele era o legislativo, ele era o judiciário. Não havia diferença entre o público e o privado no que dizia respeito às despesas do rei e da corte, né? A galera que vivia no palácio dele. Então, todo o dinheiro que era arrecadado de impostos, né? Eram direcionados não só para, por exemplo, construção de vias públicas, melhoramento de lugares públicos, melhorar as condições de vida da população, escola, enfim, né? O dinheiro não era só investido nisso aí, o dinheiro dos impostos das pessoas. O dinheiro, ele era também utilizado para pagar os gastos da coroa, que não eram pequenos, gente. Fica a dica aí para vocês assistirem o filme Maria Antonieta, direção de Sofia Coppola, né? Que fala sobre a vida da esposa, né? A vida de luxo, ostentação, futilidades da esposa do rei Luís XVI, né? O rei que estava no poder nessa época de revolução. Pois bem, pessoal, então, a partir daí a gente já pode falar um pouquinho sobre a estrutura dessa sociedade. Então, nós tínhamos ali nessa pirâmide, né, no topo o rei, né, a realeza, e ela era dividida em estamentos, né, ou seja, em 3 estados.
O primeiro estado composto pelo clero, né, por esses membros representantes aí da Igreja Católica. O segundo estado pela nobreza, né, que é uma classe social que tinha essa conotação guerreira na época do feudalismo, né, na época da Idade Média, mas que também nesse momento aí de antigo regime acaba assumindo funções administrativas, burocráticas, né, que desempenham ali na corte, ou ficam ali só de enfeite mesmo, puxando o saco do rei, né? Enfim. Então, esses são o primeiro e o segundo estado, né? O terceiro estado era formado por todo o resto da população. E quando eu digo todo o resto, eu falo inclusive de pessoas que já tinham um determinado poder econômico. Quem são essas pessoas? A burguesia, né? Essa classe de comerciantes que nasce ali com as cruzadas no final da Idade Média e que vem acumulando poder econômico ao longo do tempo, tá? Beleza. Mas além da burguesia, esse terceiro estado, ele ainda comportava todos os camponeses, e a França, né, tinha uma economia basicamente agrária nesse período, comportava também trabalhadores urbanos, os sans-culottes, né, enfim, uma pequena burguesia, artesãos, profissionais liberais. Então, somando toda essa galera aí, a gente tinha equivalente a 97% da população francesa. Até aí, né, a gente já sabe como é que funcionava a sociedade nessa época, mas é importante ressaltar que o primeiro e o segundo estado, eles tinham determinados privilégios que a maioria das pessoas não tinham. Então, eles estavam isentos de pagar impostos e eles eram sustentados pelos impostos pagos pelo terceiro estado, que equivalia a 97% da população francesa, né? Então, tipo, oi. E para piorar a situação, né, os 97% da população não tinham nenhum tipo de representação política, né? E quando tinham, ela era mínima. Mas vamos chegar lá, tá? Para piorar a situação, né, a gente já dizia Tiririca, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. O rei, que tinha habilidades terríveis, né, para governar um país como a França, ele ainda vai se envolver em diversas guerras, tá? Várias. Guerra dos 7 anos, que foi uma guerra contra a Inglaterra, a própria independência dos Estados Unidos, os franceses vão se envolver. Eu realmente não sei o que se passava na cabeça do rei Luís XVI, né? A maioria do povo passando fome, estava rolando uma crise de abastecimento por conta de um período ali de secas, né? Então as colheitas não foram boas, as pessoas estavam morrendo de fome. E além disso, né, ele ainda me envolve numa guerra, várias, né? Para piorar toda a situação. Sei lá, deve pensar ali o que é um pum para quem já fez cocô na calça, né? Só podia ser o pensamento dele, né? Vamos que vamos. Enfim, gente. Então, se a gente tem um cenário aí, né, de crise, somado por crise de abastecimento, guerra, dívida, né, que o Estado vinha acumulando também uma dívida pública muito grande e sempre priorizava financiar os gastos da corte. Então, enquanto a galera estava morrendo de fome na cidade, enquanto a galera estava morrendo de fome no campo, a gente ainda tem aí a corte esbanjando, comendo caviar, tomando champanhe, jogando, fazendo várias festas para usufruírem dessas coisas frívolas, né? Bom, aí, gente, a população, uma hora ela cansa. As pessoas cansam de ser oprimidas, né? Em algum momento, a pessoa vai se levantar contra a opressão, né? E aí, por volta de 1780, os componentes do terceiro estado, né, inclusive aqueles que tinham grana, que era a burguesia, mas que não tinham poderes políticos e queriam ter esses poderes políticos, começam a questionar, a pedir respostas para o rei, né? E aí, como é que vai ser? O senhor vai dar uma resposta a respeito disso que estamos passando enquanto nação? Nós não temos nenhum direito? Nós estamos reivindicando também direitos, né? A gente paga imposto, a gente sustenta o Estado. Então, por que a gente não tem direito, né? E aí, no final da década de 80 do século XVIII, né, 1788, o rei Luís convoca os Estados Gerais. O que seriam os Estados Gerais? Uma assembleia, né, uma reunião, para tentar buscar uma saída para essa crise. Então, nós vamos ter ali os representantes do primeiro estado, que é o clero, do segundo estado, que é a nobreza, e do terceiro estado, que é todo o resto da população francesa, tá? Isso vai acontecer em maio de 1788.
1789, né? Nessa data, em maio de 1789, o rei ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, né? Ele propõe isso, mas a burguesia diz, não, a gente propõe outra coisa. Por que a gente não faz uma Assembleia Nacional? Porque nós estamos em desvantagem, né? O primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, eles sempre vão votar para que a gente pague mais impostos para sustentá-los, né? O que não é justo, porque nós somos a maioria. Por que ao invés de um voto por estado, vocês não fazem um voto por cabeça, que seria mais justo? Ou então, a gente fecha esse negócio aqui e a gente faz uma constituição. O que vocês acham? Aí, gente, quando a burguesia declara uma Assembleia Nacional, nós temos oficialmente o início do processo revolucionário, tá? O estopim, né, quando estourou esse processo revolucionário, foi no dia 14 de julho de 1789, quando a população, cheia de raiva por toda essa opressão, né, que ocorria por essa família real há centenas e centenas de anos, invade a Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha, que está aparecendo aqui do ladinho para vocês, era uma prisão, né, em que qualquer desafeto, qualquer problema que tivesse com o rei, as pessoas eram direcionadas para lá, né? Para vocês terem uma noção, um filósofo iluminista bem famoso chamado Voltaire, ele foi preso 2 vezes por satirizar, né, por, enfim, criticar a falta de liberdade de expressão durante a monarquia absolutista, né? E ele foi preso por 2 vezes na Bastilha por causa disso, por criticar o rei. E ele só foi solto da segunda vez porque ele prometeu se exilar, sair da França. Então, para vocês terem uma ideia de como essa prisão era um símbolo dessa opressão, dessa arbitrariedade imposta pelo rei, tá? Bom, gente, é importante a gente entender nesse momento que nós vamos ter a divisão, né, desse grupo que formava o terceiro estado, né? De um lado, nós vamos ter os girondinos, que são compostos pela alta burguesia, uma galera que tem dinheiro, que tem poder econômico, mas que não tem poder político, né? E por outro lado, nós vamos ter o restante da população, a população mais pobre, né? Que são os jacobinos, tá? Os jacobinos, lá na Assembleia Nacional, sentavam do lado esquerdo. E eles queriam uma mudança de estrutura na vida das pessoas total, né? Eles queriam uma reforma agrária, uma redistribuição de terras, um mundo mais justo, enfim, sem desigualdade social. Enquanto a burguesia, que já tinha lá plata, né, não queria perder sua grana, propunha uma revolução assim, ó, todos nascem iguais, né, mas vamos devagar, não precisamos fazer as coisas de forma radical, eles não queriam perder seu dinheiro e suas terras, né. Esses sentavam do lado direito do salão. É daí, minha gente, que vem a expressão direita ou esquerda que a gente conhece hoje. Então, geralmente, partidos ou movimentos de direita estão associados a ideias mais conservadoras, né, que não desejam uma mudança, e os partidos de esquerda estão geralmente ligados às classes mais pobres, mais populares, e geralmente falam em uma mudança radical na estrutura social, né, de uma comunidade, de um país, enfim. Então é daí que surge esse termo direita e esquerda, tá? Galera, então nós vamos ter aí logo em seguida, né, como resultado dessa Assembleia Nacional, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? E ela vai ter inspiração em ideias iluministas que tratam aí muito sobre a questão das liberdades individuais e que todos os indivíduos nascem iguais perante a lei, né? É até através dessas ideias iluministas que os franceses formulam o grande e famoso lema da Revolução, que é liberté, fraternité, igualité. Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Oi, ela sabe falar francês. Não, mentira, gente, só sei isso, tá? Só sei isso aí. A partir de 1789, a gente tem o início da Revolução, mas ela também não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite. Ela vai ser dividida em diferentes momentos, tá? Então, no primeiro momento, os girondinos, os burgueses, tomam o poder. Mas a gente não vê ali, a gente ainda percebe muita violência, a gente ainda percebe muitas mortes, um caos na França. Eles propunham uma monarquia parlamentarista, né? Então, até então, ainda havia a possibilidade do rei continuar reinando, só que com uma constituição, assim como é
na Inglaterra, por exemplo, né? Então, eles não propunham uma coisa muito radical, né, nesse sentido. Essa é a primeira fase da Revolução em que os girondinos tomam o poder, né? Para piorar a situação, a rainha Maria Antonieta, ela era austríaca, né, de origem austríaca, e os austríacos, eles vão tentar uma contra-revolução, eles vão tentar entrar na França para tirar a família real dali, para organizar uma contra-revolução. E percebendo isso, os girondinos acabaram perdendo força, né? Porque os jacobinos disseram, olha, vocês tinham que ter matado a família real para evitar que isso acontecesse, né? E aí, gente, Maria Antonieta e o rei Luís XVI são guilhotinados. Game over para eles, né? Perdem suas cabeças, tá? E nós temos o início aí do período caracterizado pelo domínio jacobino, tá? O grande problema, né, eu diria que o pior problema desse período, gente, é um cara, né, o líder jacobino chamado Maximilien de Robespierre, né? O Robespierre, ele era um cara meio doido, meio não, gente, completamente megalomaníaco, né? Ele tinha uma fissura pelo poder que ele saía guilhotinando qualquer pessoa que fosse suspeito de ir contra a Revolução Jacobina, né? Então, ao mesmo tempo que ele pregava um mundo igualitário, sem injustiças sociais, né? Enfim, ele assassinava qualquer pessoa que criticasse a sua forma tirana de conduzir o poder, né? Ele não vai durar muito tempo não, tá? Esse período dele foi tão sanguinário, tão violento, que ficou conhecido como o período do terror, tá? Aí um belo dia, ele aparece com um tiro na mandíbula, né? Muitos, mas estava vivo ainda. Muitos acreditam que ele tenha tentado se matar, mas que ele falhou miseravelmente, mas nunca se sabe, né? E aí no dia seguinte, ele foi guilhotinado. E nós temos o retorno da burguesia ao poder sob o comando aí dos girondinos mais uma vez, tá? Esse terceiro período da Revolução, a gente chama de diretório, né? No qual 5 pessoas eram eleitas pelos deputados para conduzirem a nação, tá? Mas ainda assim, gente, a situação na França não estava controlada, né? E muitas monarquias exteriores, né, de outros lugares da Europa, batalhavam contra a França, né, contra o exército francês, para tentar acabar com a revolução, porque os outros reis tinham medo, né? Tinham bastante medo, ó, não passava nada, nem um átomo ensaboado, né? Passava nadinha ali, ó. Porque eles estavam com medo de que essa revolução servisse de exemplo nos outros reinos fora da Europa e que eles também perdessem suas cabeças, né? Então, minha gente, eles mandam, né, exércitos. E é nesses exércitos, nessas lutas aí, que surge a figura do Napoleão Bonaparte, né? Que na época era um jovem e promissor general francês. Então, logo que ele retorna da batalha no Egito, né? Ele acaba participando de uma articulação da própria burguesia para dar um golpe, né? E assumir o poder de forma totalitária. Então, no 18 Brumário, né? Que era uma data do calendário revolucionário, Brumário era o mês, né? Enfim, esse calendário já não é mais usado na França hoje, né? Mas na época foi imposto, né? Como calendário revolucionário. Napoleão toma o poder, né? E logo em seguida ele se coroa como imperador da França. Bom, gente, aí nós temos o início da Era Napoleônica, né? Que vai de 1800 até 1815, mas que já é uma outra história, tá? Pra gente poder fechar esse assunto, então, né? Por que é tão importante falar de Revolução Francesa? Porque ela lança as bases para esse mundo que a gente vive hoje, tá? Foi um marco na história da humanidade, porque vai inaugurar um processo que levou à universalização de direitos sociais e também de liberdades individuais. Tanto que esse documento, né, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, serviu e ainda serve de inspiração para muitas cartas constitucionais no mundo, né? Então a Revolução Francesa é o grande marco, é o grande acontecimento que, de acordo com os historiadores, simbolizam o início da Idade Contemporânea, esse momento que vivemos hoje. Obrigada por ter ficado até aqui comigo, pessoal. Desejo para vocês aí uma boa semana, uma boa vida e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!